Aí você tá lá deitado, esticado no seu sofá, olhando para cima, assistindo aquele filme, e dali a pouco eu vejo uma trinca na laje. Aquela cobrinha, aquele fiozinho de cabelo. Aí você levanta do seu sofá, você vai querer abrir a tua janela porque tá muito calor. Aí você olha bem no cantinho da janela, uma outra trinca. Como assim? Aí você vai no seu banheiro, quando você olha, o seu porcelanato da parede está trincado. Opa, tem coisa errada nessa casa. Então, é através de um projeto estrutural que nós conseguimos resolver essas possíveis trincas, essas variações que acontecem na sua construção, que eu não vou entrar nos termos técnicos de recalque, de trincas a 45 graus, nada disso, esquece isso, só vamos entender a importância de se termos um projeto estrutural. O projeto de estruturas, muitas pessoas valorizam ele demais, porque eles falam, é o esqueleto da minha casa. É aquilo que vai dar sustentação para a minha construção. Sim, de fato é. Só que eu também preciso entender que um projeto de estruturas, eu preciso primeiro saber qual é a estrutura que eu vou estar utilizando. Em geral, aqui no Brasil é cultural que a gente utilize estruturas de concreto armado. O que é isso? Pilares, vigas, laje, concreto, ferro. Isso é a nossa estrutura de concreto armado. Mas eu posso ter, por exemplo, aquilo que nós chamamos de steel frame, que são estruturas muito mais leves, são construção com placas e que deixa a tua casa mais frágil. Será que deixa mais frágil mesmo? Mas é uma estrutura, é um cálculo de estrutura. Existem regiões, por exemplo, como nos Estados Unidos, que é muito comum, construções em wood frame, que a estrutura base é a madeira. Então, será que é frágil mesmo? Será que de fato precisa? São questões culturais, mas que existem aqui no Brasil. Casas com concreto armado, casas em steel frame, casas em wood frame, casas com... é uma construção mista. Eu tenho estruturas de concreto que se misturam com estruturas de steel ou de wood frame. É uma mistura. E também eu posso ter estruturas de aço. Eu posso fazer toda a minha estrutura da minha construção em aço e depois assento tijolo em cima das vigas de aço. Tem como? Claro que tem como. Na engenharia e na arquitetura, nós temos flexibilidade de trabalhar com materiais. Com a indústria avançada que nós temos em termos tecnológicos, a gente consegue fazer a ligação entre os materiais sem dar as trincas. Só que também a estrutura ela não contempla somente isso que nós estamos vendo. Contempla lá para baixo no solo, que são as nossas estruturas de fundação. Então depende do tipo do solo, eu posso ter estruturas aquilo que nós chamamos de rasa, que fica mais na parte superficial do terreno. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter uma rigidez no solo, eu preciso que o nosso solo suporte o peso da nossa casa. Mas eu também posso ter estruturas profundas, que eu tenho que cavar o solo para que eu encontre lá embaixo uma estrutura mais forte, mais firme. Então não tem como eu afirmar de bate-pronto qual é a melhor fundação para minha casa. Depende do solo, depende das características, depende da região, depende de uma série de coisas. Quando nós vamos calcular uma estrutura de uma casa, nós começamos analisando o projeto mãe, a base, a arquitetura. Depois nós entendemos qual é o sistema construtivo. Como que eu vou conduzir a minha estrutura, qual é a cultura do local, como que se faz em geral. Somo tudo isso e agora aqui a gente vai para os dimensionamentos. Um projeto de estruturas ele vai muito além do que simplesmente ser o esqueleto da casa. Ele inclusive pode funcionar como elementos decorativos, elementos arquitetônicos. Para você ter uma ideia, existe uma linha da arquitetura que chama-se brutalismo, onde eu coloco as minhas peças de concreto armado em evidência. E essas peças de concreto armado, elas mostram a estrutura. Não só de concreto armado, eu dei um exemplo, tá? Elas evidenciam a estrutura. Por exemplo, essa minha prateleira, a estrutura da minha prateleira é à vista. Então, aqui tá claro, ó. A estrutura da minha prateleira, ela contempla a arquitetura dessa prateleira. Mas possivelmente você já deve ter visto uma prateleira em que você vê somente as prateleiras e você não vê nada da estrutura dela, está escondido. A mobília escondeu.
quando se fala de projeto de estrutura, a gente vem de imediato assim, será que trincou ou não trincou? Será que vai me dar problema ou não? Mas saiba que é muitas outras coisas que a gente precisa avaliar. Então não se limite a uma estrutura, somente a análise é o que vai suportar a minha casa. Sim, é o que vai suportar a tua casa. Mas nós precisamos entender que muitas outras coisas são avaliadas na nossa estrutura. Sabe quando você tem a sua área de festas grande, você vai colocar um pilar bem no meio dela? Você matou a tua área de festas. Tem como eu eliminar aquele pilar. Sabe quando você tem uma porta de vidros com 8 metros de abertura? Eu posso deixar 8 metros de abertura ou eu posso colocar um pilar ali no meio. Sabe quando você tem a tua piscina e ela está dando vazamento? Pode ser que seja um problema estrutural. Então, é na hora do cálculo de estrutura, é na hora da análise da concepção estrutural, do modelo da estrutura, da forma que nós vamos utilizá-la, de acordo com o projeto arquitetônico, é que nós definimos e encontramos o que é melhor para a estrutura da sua casa. Ah, Marcelo, mas o vizinho fez assim, eu vou copiar a estrutura dele. Esquece isso. Lembra que cada pessoa é diferente, assim como cada projeto é diferente. Cada terreno é diferente, cada consideração é diferente. Por exemplo, o teu vizinho pode estar fazendo uma casa em que no pavimento superior, aqui em cima, ó, eu tenha um quarto. Mas pode ser que na sua casa seja uma academia. Olha a diferença. Num quarto eu tenho cama, guarda-roupa, um criado mudo, uma TV, um baú, um berço, talvez. A academia, olha o peso que é a academia. Ah, Marcelo, eu não vou ter uma academia em casa. Tudo bem, pode ser um escritório. Prateleiras. Depende. Então, vamos começar a entender esses projetos como peças fundamentais para a elaboração, para a construção da nossa casa. Pode fazer sem? Pode. Claro que não pode, Marcelo. Já entendi que não pode, já entendi que faz parte. Ah, mas eu não quero gastar. Não é gasto, é um extremo investimento. Tá bom? Então, assim nós encerramos essa etapa aqui do projeto de estruturas e eu te espero agora no nosso próximo vídeo.